Seção 16. 31 de janeiro de 1981. 16.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 16.1 Questionador. Na medida em que faço perguntas, existirão, infelizmente, inaudível, eu acho na direção que eu quero investigar a lei do Uno. Entretanto, eu tenho ideias em mente de algumas questões inaudível. Elas podem ser questões estúpidas, eu não sei, mas inaudível. Inaudível tentando construir um livro completo, sem preconceitos, sobre a lei do Uno, que em si, trate da lei do Uno. Eu espero que você inaudível ridículo. Eu gostaria de perguntar, considerando a distorção do livre-arbítrio da lei do Uno, como podem os guardiães submeterem a Terra à quarentena? Esta quarentena está dentro da distorção do livre-arbítrio. R. Eu sou Ra. Os guardiães guardam a distorção do livre-arbítrio dos complexos mente-corpo-espírito de terceira densidade, nesta esfera planetária. Os eventos que requerem ativação da quarentena interfeririam na distorção do livre-arbítrio de complexos mente-corpo-espírito. 16.2 Questionador. Eu posso estar errado, mas me parece que seria o livre-arbítrio do, digamos, grupo de Orion, interferir. Como isto é balanceado em relação ao outro conceito que você acabou de fornecer? R. Eu sou Ra. O balanceamento é de dimensão a dimensão. As tentativas, dos assim chamados cruzadores, de intervirem com o livre-arbítrio são aceitáveis na dimensão de seus entendimentos. Entretanto, os complexos mente-corpo-espírito desta dimensão, que você chama de terceira, formam uma dimensão de livre-arbítrio que não é capaz de, digamos, reconhecer em completo as distorções no sentido da manipulação. Então, a fim de balancear as variações dimensionais em vibração, a quarentena foi armada, esta sendo uma situação de balanceamento onde o livre-arbítrio do grupo de Orion não é impedido. Seção 16. Mais desafiado. Ao mesmo tempo, o grupo de terceira densidade não é impedido da livre escolha. 16.3 Questionador. Essas janelas, que ocorrem, podem deixar o grupo de Orion atravessar de vez em quando. Isto tem algo a ver com essa distorção do livre-arbítrio. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.4 Questionador. Você poderia me dizer como isto funciona? R. Eu sou Ra. A analogia mais próxima seria um gerador de números aleatórios dentro de certos limites. 16.5 Questionador. Qual é a fonte deste gerador de números aleatórios? Ele é criado pelos guardiães para balancear suas guardas. Ou tem uma fonte além dos guardiães? R. Eu sou Ra. Todas as fontes são uma. Entretanto, nós compreendemos sua questão. O fenômeno da janela é um fenômeno de outro self, além dos guardiães. Ele opera a partir de dimensões além do espaço-tempo, no que você poderia chamar de área de energia inteligente. Como seus ciclos, tal balanceamento, tais ritmos são como relógios batendo. No caso das janelas, nenhuma entidade possui o relógio. Portanto, nos parece aleatório. Não é aleatório na dimensão que produz este balanceamento. Esta é a razão de declararmos que a analogia estaria dentro de certos limites. 16.6 Questionador. Então esta janela balanceadora evita que os guardiães reduzam sua polarização positiva pela total eliminação do contato de Orion através do escudo. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. Em efeito, o balanceamento permite uma quantidade igual de influxo positivo e negativo, isto balanceado pelas distorções mente-corpo-espírito do complexo social. Então, em sua esfera planetária em particular, menos informação ou estímulo negativo, como você o chamaria, é necessário do que positivo devido à orientação, de certa forma negativa, da distorção de seu complexo social. 16.7 Questionador. Desta forma, o livre-arbítrio total é balanceado para que o indivíduo possa ter oportunidades iguais para escolher entre serviço a outrem e serviço a si. Isto está correto. Seção 16. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.8 Questionador. Esta é uma revelação profunda, eu acredito,
sobre a lei do livre-arbítrio. Obrigado. Esta é uma questão menor para promover um exemplo deste princípio, mas se a confederação pousasse na Terra, eles seriam tomados como deuses, quebrando a lei do livre-arbítrio, assim, reduzindo sua polarização no sentido do serviço a todos. Eu presumo que a mesma coisa aconteceria se o grupo de Orion pousasse. Como isto afetaria a sua polarização na direção do serviço a si, se eles fossem capazes de pousar e se tornarem conhecidos como deuses? Eu sou Ra. No evento de pouso massivo do grupo de Orion, o efeito de polarização seria fortemente na direção de um aumento do serviço a si, precisamente o oposto da oportunidade anterior que você mencionou. 16.9 Questionador: se o grupo de Orion fosse capaz de pousar, isto aumentaria sua polarização. O que eu estou tentando dizer é melhor para eles trabalharem por trás das cortinas e usarem recrutas, digamos, de nosso planeta. A pessoa em nosso planeta seguindo na direção do serviço a si estritamente por si só, usando seu livre-arbítrio, ou seria tão bom quanto isso para o grupo de Orion se eles pousassem em nosso planeta e demonstrassem poderes fantásticos e pegar as pessoas dessa forma? Eu sou Ra. O primeiro exemplo em longo prazo, devemos dizer mais proveitoso para o grupo de Orion já que não infringe a lei do Uno com o pouso, então, eles realizam o trabalho através daqueles deste planeta. Na segunda circunstância, um pouso massivo criaria uma perda de polarização devido ao infringimento sobre o livre-arbítrio do planeta. Entretanto, seria uma aposta. Se o planeta, então, fosse conquistado e se tornasse parte do Império, o livre-arbítrio seria assim restabelecido. Isto é limitado em ação devido ao desejo do grupo de Orion de progredir em direção ao Uno Criador. Este desejo de progredir inibe o grupo de quebrar a lei da confusão. 16.10 Questionador: você mencionou a palavra Império em relação ao grupo de Orion. Eu pensei, por algum tempo, que o filme Guerra nas Estrelas era de certa forma uma alegoria, em parte, daquilo que está de fato acontecendo. Isto está correto. Seção 16. Eu sou Ra. Isto está correto, da mesma maneira que uma simples história infantil é uma alegoria para uma distorção entendimento de um complexo físico-psicológico social. 16.11 Questionador: existe alguma colheita para entidades orientadas ao serviço assim como existe uma colheita para entidades orientadas ao serviço a outrem? Eu sou Ra. Existe uma colheita. Aqueles aptos a entrarem na quarta densidade, através de níveis de complexos vibracionais, podem escolher a maneira que sua busca prosseguirá em direção ao Uno Criador. 16.12 Questionador: então, na medida em que entramos na quarta densidade, existirá uma separação, digamos, e parte dos indivíduos que vai para a quarta densidade irá para planetas ou lugares onde existe o serviço a outrem e a outra parte irá para lugares onde existe o serviço a si. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.13 Questionador: bem, a Confederação estabeleceu sua quarentena, pelo que eu entendi, há 75 mil anos. O grupo de Orion tem tentado contatar alguma parte deste planeta antes disso, ou eles? Quanto tempo eles têm tentado inaudível contatar este planeta? Eu sou Ra. Há aproximadamente 45 mil anos, uma tentativa foi feita. Não foi bem sucedida. Há aproximadamente 2600 anos, o grupo enviou uma entidade do complexo de memória social a esta esfera planetária. Este esforço obteve algum sucesso, mas foi em um contínuo espaço-tempo diminuído em impacto. Desde há aproximadamente 2300 anos, em suas medidas, este grupo tem trabalhado constantemente na colheita, tanto quanto a Confederação. 16.14 Questionador: você poderia nomear a entidade que foi enviada aqui há 2600 anos? Eu sou Ra. Esta entidade nomeada por suas pessoas, Yave. Ra corrigiu estas datas na seção 17. Elas deveriam ser 3.600 e 3.300 anos atrás, respectivamente. O tempo correto seria 3.600. Veja a declaração de abertura da seção 17. Seção 16. 16.15 Questionador:
Você poderia me dizer as origens dos 10 mandamentos? R. Eu sou Ra. A origem destes mandamentos segue a lei das entidades negativas imprimindo informações em complexos mente-corpo-espírito positivamente orientados. A informação tentou copiar, ou se disfarçar de positiva, enquanto manteve características negativas. 16.16 Questionador. Isto foi feito pelo grupo de Orion. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.17 Questionador. Qual era o propósito deles ao fazer isto? R. Eu sou Ra. O propósito do grupo de Orion, como mencionado anteriormente, é conquistar e escravizar. Isto é feito através da procura e estabelecimento de uma elite, e fazendo com que os demais sirvam a esta elite através de vários dispositivos, tais como as leis que você mencionou e outras dadas por esta entidade. 16.18 Questionador. O receptor das leis. Dos 10 mandamentos, era positivo ou negativamente orientado? R. O receptor era alguém de extrema positividade, sendo responsável então por algumas das características pseudopositivas da informação recebida. Como com contatos que não são bem-sucedidos, esta entidade, complexo vibratório, Moish, não manteve uma influência confiável entre aqueles que ouviram primeiramente a filosofia do Uno e esta entidade foi removida deste nível vibratório de terceira densidade em um estado diminuído ou entristecido. Tendo perdido o que você poderia chamar de honra e fé com as quais ele começou a conceptualização da lei do Uno e a libertação daqueles que eram de suas tribos, como elas eram chamadas naquele tempo e espaço. 16.19 Questionador. Se esta entidade era positivamente orientada, como o grupo de Orion foi capaz de contatá-la? R. Eu sou Ra. Isto foi um intensivo, digamos, campo de batalha entre as forças positivamente orientadas de origem da Confederação e fontes negativamente orientadas. Aquele chamado Moish estava aberto à impressão e recebeu a lei do Uno em sua forma mais simples. Entretanto, a informação se tornou negativamente orientada devido à pressão de suas pessoas por fazer coisas físicas específicas em planos de Seção 16. Terceira densidade. Isto deixou a entidade aberta para o tipo de informação e filosofia de natureza de serviço a si. 16.20 Questionador. Seria improvável que uma entidade, plenamente ciente do conhecimento da lei do Uno, dissesse não deverás. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.21 Questionador. Você poderia me dar algum tipo de história de seu complexo de memória social e como vocês se tornaram cientes da lei do Uno? R. Eu sou Ra. O caminho de nosso aprendizado está cravado no momento presente. Não existe história, como nós entendemos seu conceito. Imagine, se desejar, um círculo do ser. Nós conhecemos o Alfa e o Ômega como inteligência infinita. O círculo nunca cessa. É presente. As densidades que nós atravessamos em vários pontos no ciclo correspondem às características dos ciclos. Primeiro, o ciclo da percepção. Segundo, o ciclo do crescimento. Terceiro, o ciclo da autoconsciência. Quarto, o ciclo do amor ou entendimento. Quinto, o ciclo da luz ou sabedoria. Sexto, o ciclo da luz-amor, amor-luz, ou unidade. Sétimo, o ciclo do portal. Oitavo, o octavo que se move para um mistério que não sondamos. 16.22 Questionador. Muito obrigado. Em material anterior, antes de nos comunicarmos com você, foi declarado pela Confederação que não existe, de fato, o passado ou o futuro. Tudo é presente. Esta seria uma boa analogia. R. Eu sou Ra. Existe passado, presente e futuro em terceira densidade. Em uma visão geral, tal como uma entidade pode ter, removida do contínuo espaço-tempo, pode ser visto que no ciclo da completude existe apenas o presente. Nós mesmos procuramos aprender este entendimento. No sétimo nível, ou dimensão, nós deveremos, se nossos humildes esforços forem suficientes, nos tornar unos com tudo. Então, tendo nenhuma memória, nenhuma identidade, nenhum passado ou futuro, mas existindo no todo. 16.23 Questionador. Isto significa que você terá percepção de tudo o que existe. Seção 16. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto.
É de nosso entendimento que não seria a nossa percepção, mas simplesmente a percepção do Criador. No Criador está tudo o que existe. Portanto, este conhecimento estaria disponível. 16.24 Questionador: eu estava imaginando quantos planetas habitados existem em nossa galáxia e se todos eles alcançarão uma densidade mais alta através da lei do Uno, ou se existe alguma outra forma. Não me parece que existiria qualquer outra forma de se alcançar densidades mais altas. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Por favor, reformule a sua questão. 16.25 Questionador: quantos planetas habitados existem em nossa galáxia? R. Eu sou Ra. Nós supomos que você se refere a todas as dimensões de consciência, ou densidades de percepção, nesta questão. Aproximadamente 1/5 de todas as entidades planetárias contém percepção de uma ou mais densidades. Algumas esferas planetárias são habitáveis apenas para certas densidades. Sua esfera planetária, por exemplo, é, nesse momento, habitável para os níveis, ou densidades, 1, 2, 3 e 4. 16.26 Questionador: bem, por alto, quantos planetas no total, nesta galáxia de estrelas em que estamos, têm vida perceptiva, independente da densidade? R. Eu sou Ra. Aproximadamente 67.000.00067 milhões. 16.27 Questionador: você poderia me dizer qual porcentagem destes está em terceira, quarta, quinta, sexta densidade, etc. Por alto, bem por alto. R. Eu sou Ra. Uma porcentagem 17 para a primeira densidade, uma porcentagem 20 para a segunda densidade, uma porcentagem 27 para a terceira densidade, uma porcentagem 16 para a quarta densidade, uma porcentagem 6 para a quinta densidade. A outra informação deve ser omitida. O livre-arbítrio de seu futuro não está tornando isto disponível. Nós podemos falar sobre um item. Existe uma porcentagem razoavelmente alta, aproximadamente 35% dos planetas inteligentes, que não se encaixam nos percentis. Estes mistérios são de sexta e sétima densidade e não estão disponíveis para nossa fala. Seção 16. 16.28 Questionador: bem, estas primeiras 5 densidades, todas elas progrediram a partir da terceira densidade, através do conhecimento e aplicação da lei do Uno. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.29 Questionador: então a única forma de um planeta sair da situação que nós estamos, ou a única forma para a população, é se tornar ciente e começar a praticar a lei do Uno. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.30 Questionador: você poderia me dizer qual a porcentagem de planetas de terceira, quarta e quinta densidades, sobre os quais você falou agora, são negativamente polarizados na direção do serviço a si? R. Eu sou Ra. Esta não é uma questão sobre a qual nós podemos falar, dada a lei da confusão. Nós podemos apenas dizer que o número de esferas planetárias negativamente orientadas, ou de serviço a si, é bem menor. Dar números exatos não seria apropriado. 16.31 Questionador: eu gostaria de fazer uma analogia sobre por que existem menos negativamente orientados e te perguntar se a analogia está correta. Em uma sociedade positivamente orientada ao serviço a outrem, seria simples de se mover um grande pedregulho, tendo a ajuda de todos para movê-la. Em uma sociedade orientada na direção do serviço a si, seria bem mais difícil ter todos trabalhando no pedregulho, para o bem de todos. Portanto, é bem mais fácil realizar as coisas para criar o princípio do serviço a outrem e crescer em comunidades orientadas positivamente, do que seria em negativas. Isto está correto. Inaudível. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.32 Questionador: muito obrigado. Você poderia me dizer como e por que a Confederação de Planetas foi formada? R. Eu sou Ra. O desejo por servir começa na dimensão do amor, ou entendimento, a se tornar um objetivo esmagador para o complexo de memória social. Assim, aqueles percentis de entidades planetárias acrescentados de aproximadamente mais 4%, cujas identidades não podemos falar, se encontraram há muito,
Muito tempo, em seu tempo, buscando a mesma coisa, serviço a outrem. O relacionamento entre estas entidades, na medida em que entravam em Seção 16. Um entendimento sobre outros seres, outras entidades planetárias e outros conceitos de serviço, era compartilhar e continuar juntas nestes objetivos de serviço em comum. Assim, cada uma voluntariamente colocou os dados do complexo de memória social no que você poderia considerar um complexo de pensamento central, disponível a todas. Isto, então, criou uma estrutura, onde cada entidade poderia trabalhar em seu próprio serviço, enquanto convocava qualquer outro entendimento necessário para melhorar o serviço. Esta é a causa da formação e a maneira de trabalho da Confederação. 16.33 Questionador: com tamanho número de planetas nesta galáxia, eu estava pensando se você disse que existem aproximadamente 500 planetas na Confederação. Isto me parece uma porcentagem relativamente pequena do número total de planetas em quarta e quinta densidades. Existe uma razão para esta porcentagem relativamente pequena nesta confederação. Eu sou Ra. Existem muitas confederações. Esta confederação trabalha com esferas planetárias de 7 de suas galáxias, se você desejar. É responsável pelos chamados das densidades destas galáxias. 16.34 Questionador: você poderia definir a palavra galáxia como você acabou de usar? Nós usamos aquele termo no sentido em que você usaria sistemas estelares. 16.35 Questionador: eu estou um pouco confuso com relação a quantos planetas no total então, por alto, a confederação na qual você está, serve. Eu sou Ra. Eu vejo a confusão. Nós temos dificuldade com sua linguagem. O termo galáxia deve ser dividido. Nós chamamos galáxia aquele complexo vibracional que é local. Então, seu Sol é o que chamaríamos de centro de uma galáxia. Nós vemos que vocês têm outro significado para este termo. 16.36 Questionador: sim. Em nossa ciência, o termo galáxia se refere ao sistema estelar lenticular que contém milhões e milhões de estrelas, e isto ocorreu mais cedo em nossas comunicações, esta área de confusão. Estou feliz que nós esclarecemos. Seção 16. Agora, usando o termo galáxia no sentido que eu acabei de te dar, do sistema estelar lenticular que contém milhões de estrelas, você conhece a evolução em outras galáxias além desta? Eu sou Ra. Nós estamos cientes da vida em capacidade infinita. Você está correto nesta suposição. 16.37 Questionador: você poderia me dizer se a progressão da vida em outras galáxias é similar à progressão nesta? Eu sou Ra. A progressão é, de certa forma, próxima à mesma, assintotamente se aproximando da congruência através de todo o infinito. A nível escolha do que você chama de sistemas galácticos causa variações, de natureza extremamente pequena, entre uma de suas galáxias e as demais. 16.38 Questionador: e então a lei do Uno é verdadeiramente universal ao criar a progressão em direção à oitava densidade ou octava em todas as galáxias? Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está correto. Existem formas infinitas, entendimentos infinitos, mas a progressão é uma. 16.39 Questionador: eu presumo que não seja necessário para um indivíduo entender a lei do Uno para ir da terceira para a quarta densidade. Isto está correto. Eu sou Ra. É absolutamente necessário que uma entidade conscientemente perceba que ela não entende, a fim de ser colhível. Entendimento não é desta densidade. 16.40 Questionador: este é um ponto muito importante. Eu usei a palavra errada. O que eu quis dizer é que eu acredito não ser necessário que uma entidade perceba conscientemente a lei do Uno para ir da terceira para a quarta densidade. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.41 Questionador: em qual ponto das densidades é necessário que a entidade perceba conscientemente a lei do Uno para progredir? Eu sou Ra. A colheita da quinta densidade é para aqueles cujas distorções vibratórias aceitam conscientemente a honra-dever da lei do Uno. Esta responsabilidade e honra é a fundação desta vibração. Seção 16. 16.42 Questionador:
Você poderia me dizer um pouco mais sobre este conceito de honra-responsabilidade? R. Eu sou Ra. Cada responsabilidade é uma honra, cada honra, uma responsabilidade. 16.43 Questionador. Eu quero perguntar uma questão bem questionável. Talvez eu não a coloque no livro. Eu estava pensando se as mutilações de gado, que nós agora experimentamos através do país e em outros lugares, poderiam ser explicadas por você. R. Eu sou Ra. A maior parte de suas, assim chamadas, mutilações, ocorre de acordo com as maneiras de seus seres de segunda densidade, que se alimentam de carniça. Uma porção destas, assim chamadas mutilações, são aquelas que são o que você poderia chamar de tipo multidimensional. Uma construção forma pensamento usando várias partes a fim de ter vida e estar em terceira densidade. 16.44 Questionador. De onde vêm estas formas pensamento? R. Eu sou Ra. Esta é uma questão bem ambígua. Entretanto, nós tentaremos respondê-la. Primeiramente, elas vêm do Criador. Em segundo lugar, elas vêm do que você poderia chamar de astral baixo em nível, pensamento. Em terceiro lugar, em complexo de visualização de construções elas residem, em parte, embaixo da crosta de seu planeta. 16.45 Questionador. São estas de uma forma em particular? R. Eu sou Ra. Estas entidades podem tomar qualquer forma pensamento associada com uma emoção de medo ou terror. 16.46 Questionador. Estas formas pensamento são capazes de atacar somente gado ou elas podem também atacar seres humanos? R. Eu sou Ra. Estas formas pensamento não podem atacar seres de terceira densidade. 16.47 Questionador. Obrigado. Você poderia me dizer o que são os flocos prateados que nós encontramos algumas vezes em nossas faces ou em outros lugares? R. Eu sou Ra. Estes, das quais você fala, são uma materialização de um sinal subjetivamente orientado indicando a um complexo. Seção 16. Mente, corpo, espírito, e mais nenhum, um significado de natureza subjetiva. 16.48 Questionador. Quem cria os flocos prateados? Eles são reais. R. Eu sou Ra. Imagine, se você desejar, o crescente potencial para aprender ensinando. Em algum ponto, um sinal será dado para indicar a pertinência ou importância deste aprender ensinando. A própria entidade, em cooperação com os planos interiores, cria qualquer sinal que seja mais compreensível ou perceptível para ela. 16.49 Questionador. Você está dizendo que nós mesmos as criamos? R. Eu sou Ra. Entidades não as criam conscientemente. As raízes do complexo mental, tendo tocado, em entendimento, a infinidade inteligente, as criam. 16.50 Questionador. Obrigado. É possível para você dar uma pequena descrição das condições em quarta densidade? R. Eu sou Ra. Nós pedimos que você considere, enquanto falamos, que não existem palavras para descrever positivamente a quarta densidade. Nós podemos apenas explicar o que ela não é e, aproximadamente, o que ela é. Além da quarta densidade, nossa habilidade se torna mais limitada, até que nós ficamos sem palavras. Aquilo que a quarta densidade não é de palavras, a não ser que seja escolhido. Não é de veículos químicos pesados para atividades do complexo do corpo. Não é de desarmonia dentro de si. Não é de desarmonia entre pessoas. Não está dentro dos limites da possibilidade de causar desarmonia de forma alguma. Aproximações de declarações positivas. É um plano de um tipo de veículo bípede, que é bem mais denso e mais cheio de vida. É um plano onde se está ciente dos pensamentos de outrem. É um plano onde se está ciente das vibrações de outrem. É um plano de compaixão e entendimento das dores da terceira densidade. É um plano que se esforça na direção da sabedoria ou luz. É um plano onde diferenças individuais são pronunciadas, apesar de automaticamente harmonizadas pelo consenso do grupo. Seção 16. 16.51 Questionador. Você poderia definir a palavra densidade, já que temos-a usado para nos dar uma ideia um pouco melhor do conceito deste termo, quando usado por você? R. Eu sou Ra. O termo densidade é como você o chamaria, termo matemático.
A analogia mais próxima é aquela da música, onde após 7 notas em sua escala do tipo ocidental, se você desejar, a 8ª nota inicia um novo octavo. Dentro de seu octavo maior de existência, o qual nós compartilhamos com vocês, existem 7 octavos ou densidades. Dentro de cada densidade existem 7 subdensidades. Dentro de cada subdensidade, 7 subdensidades, e assim por diante, infinitamente. 16.52 Questionador: eu reparei que o tempo que nós usamos já passou de 1 hora. Eu gostaria de continuar, mas quero perguntar nesse momento com relação à condição do instrumento. Eu sou Ra. O instrumento está balanceado. Está bem continuarmos se você desejar. 16.53 Questionador: tudo bem. Continuando com o que estávamos conversando, a respeito de densidades, eu entendo, então, que cada densidade tem 7 subdensidades, que novamente tem 7 subdensidades, que novamente tem 7 subdensidades. Isto se expande a um ritmo extremamente alto, já que as coisas são aumentadas na potência de 7. Isto significa que, em qualquer nível de densidade, qualquer coisa que se possa pensar está acontecendo. E muitas coisas que você nunca pensou estão acontecendo. Existem. Tudo está acontecendo. Isto é confuso. Eu sou Ra. Da sua confusão, nós escolhemos o conceito com o qual você se esforça, este sendo a oportunidade infinita. Você pode considerar qualquer complexo possibilidade e probabilidade como tendo uma existência. 16.54 Questionador: o que nós fazemos quando pensamos nas possibilidades que poderiam ocorrer, digamos, sonhando acordados? Estas possibilidades se tornam reais nestas densidades. Eu sou Ra. Isto depende da natureza de seu sonho acordado. Este é um assunto extenso. Talvez a coisa mais simples que possamos dizer é, se o sonho acordado, como você o chama, for um que chama a atenção do self, então este se torna realidade para o self. Se for um sonho acordado. Seção 16. Contemplativo comum. Este pode entrar na infinidade de complexos de possibilidade e probabilidade e ocorrer em outro lugar, não tendo nenhuma ligação em particular com os campos de energia do Criador. 16.55 Questionador: para tornar isto um pouco mais claro, se eu estivesse sonhando acordado fortemente sobre construir uma nave, isto ocorreria em uma destas outras densidades. Eu sou Ra. Isto ocorreria, teria ocorrido, ou ocorrerá. 16.56 Questionador: e então se, digamos, uma entidade sonha acordada fortemente sobre combater, digamos, outra entidade, isto ocorreria. Eu sou Ra. Neste caso, a fantasia da entidade diz respeito ao self e a outro self, isto liga a forma pensamento ao complexo de possibilidade e probabilidade conectado ao self, que é o criador desta forma pensamento. Isto então aumentaria a possibilidade e probabilidade de trazer isto à ocorrência em terceira densidade. 16.57 Questionador: o grupo de Orion usa este princípio a fim de criar condições para facilitar a realização de seus propósitos. Eu sou Ra. Nós responderemos mais especificamente que a questão. O grupo de Orion usa os sonhos acordados de naturezas vibratórias hostis, ou de outra natureza negativa, para retroalimentar ou fortificar estas formas pensamento. 16.58 Questionador: eles usam qualquer, digamos, gratificação do corpo físico para amplificar tais sonhos acordados. Eu sou Ra. Eles são capazes de fazer isto apenas quando existe uma habilidade forte, da parte do complexo mente-corpo-espírito receptor, com relação à percepção de formas pensamento. Isto poderia ser chamado de característica em comum, mas tem, de fato, sido um método usado pelas entidades de Orion. 16.59 Questionador: os muitos andarilhos vindo para este planeta agora e no passado recente, eles estão sujeitos aos pensamentos de Orion. Eu sou Ra. Como nós dissemos anteriormente, os andarilhos se tornam completamente a criatura de terceira densidade em complexo mente-corpo. Existe tanta chance de tal influência à entidade de um andarilho, como a um complexo mente-corpo-espírito desta esfera planetária. A única diferença ocorre no complexo do espírito que, se ele... Seção 16. Desejar,
tem uma armadura de luz, digamos, que o capacita a reconhecer mais claramente aquilo que não é apropriadamente desejado pelo complexo mente-corpo-espírito. Isto não é mais que uma tendência e não pode ser chamado de entendimento. Além disto, o andarilho é, em seu próprio complexo mente-corpo-espírito, menos distorcido na direção das, digamos, tortuosidades das confusões positivas-negativas de terceira densidade. Assim, ele geralmente não reconhece tão facilmente quanto um indivíduo mais negativo, a natureza negativa de pensamentos ou seres. 16.60 Questionador. Então, os andarilhos, em suas encarnações aqui, seriam alvos de alta prioridade, digamos, do grupo de Orion. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 16.61 Questionador. E se um andarilho fosse infringido com sucesso, digamos, pelo grupo de Orion, o que aconteceria com este andarilho na colheita? R. Eu sou Ra. Se a entidade do andarilho demonstrasse, através da ação, uma orientação negativa em relação a outrem, ele seria, como nós dissemos anteriormente, pego na vibração planetária. Quando colhido, possivelmente repetiria novamente o ciclo mestre da terceira densidade como uma entidade planetária. Esta será a última questão completa desta sessão. Existe mais alguma breve questão que possamos responder antes de fecharmos a sessão? 16.62 Questionador. Apenas saber se o instrumento pode ficar mais confortável. R. Eu sou Ra. Este instrumento está tão confortável quanto possível, dadas as distorções de fraqueza de seu complexo do corpo. Vocês estão conscienciosos. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Sessão 17. 3 de fevereiro de 1981. 17.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Antes de nos comunicarmos através de respostas, nós devemos corrigir um erro que nós descobrimos na transmissão de nossa informação a vocês. Nós temos dificuldade ao lidarmos com seu tempo e espaço. Podem ocorrer novamente erros deste tipo. Sintam-se livres para nos questionar, para que então possamos recalcular em suas medidas de tempo e espaço. O erro que descobrimos diz respeito a uma das chegadas de ambos o grupo de Orion em sua esfera de influência planetária e a correspondente chegada de emissários da Confederação. Nós demos datas de 2600-2600 anos para a entrada de Orion, 2300-2300 para a entrada da Confederação. Isto está incorreto. O recálculo indica números 3600-3600 para a entrada de Orion, 3300-3300 para a entrada da Confederação. Nós nos comunicamos agora. 17.1 Questionador. Muito obrigado. Eu quero dizer novamente. Considero uma honra, grande honra, e também um privilégio, como minha inaudível. E gostaria de reiterar que minhas questões podem às vezes sair um pouco da linha, porque eu continuo em algo que eu já comecei a trabalhar nas aplicações da lei do Uno para melhor entender primariamente o princípio do livre-arbítrio e demais distorções que nós descobrimos. Eu obtive 3 questões agora em meditação. Eu as perguntarei primeiro antes de continuarmos. Primeiro, nós estamos agora em 4ª densidade. Os efeitos da 4ª densidade aumentarão nos próximos 30 anos. Nós veremos mais mudanças em nosso ambiente e no nosso efeito sobre o ambiente. R. Eu sou Ra. A 4ª densidade é um espectro vibracional. Seu contínuo espaço-tempo espiralou sua esfera planetária e sua, o que nós chamaríamos de galáxia, e o que você chama de estrela, nesta vibração. Seção 17. Isto fará com que a esfera planetária em si, realinhe eletromagneticamente seus vórtices de recepção do influxo de forças cósmicas, se expressando como redes vibracionais, para que a Terra seja, então, magnetizada em 4ª densidade, como você poderia dizer. Isto ocorrerá com algumas inconveniências, como nós dissemos anteriormente, devido às energias das formas pensamento de suas pessoas, que perturbam as construções ordenadas dos padrões de energia das espirais de energia da sua Terra, que aumentam a entropia e o calor inutilizável. Isto fará com que sua esfera planetária tenha algumas rupturas em sua vestimenta externa enquanto se torna apropriadamente magnetizada para a 4ª densidade.
Este é o ajuste planetário. Você encontrará um nítido aumento no número de pessoas, como vocês chamam, complexos mente-corpo-espírito, cujos potenciais vibracionais incluem o potencial para distorções de quarta vibração. Então, parecerá existir, digamos, uma nova prole. Estes são aqueles encarnando para trabalho de quarta densidade. Existirá também um notável aumento, no curto prazo, de complexos mente-corpo-espírito e complexos sociais negativamente orientados ou polarizados. Devido às condições de polarização da notável delineação entre as características de quarta densidade e terceira densidade com orientação ao serviço a si. Aqueles que permanecerem em quarta densidade, neste plano, serão da assim chamada orientação positiva. Muitos virão de outros lugares, pois parece que com todos os melhores esforços da Confederação, que incluem aqueles dos planos interiores de suas pessoas, civilizações interiores e aqueles de outras dimensões, a colheita ainda será bem menor que aquela que esta esfera planetária seria capaz de confortavelmente suportar em serviço. 17.2 Questionador: é possível ajudar uma entidade a alcançar o nível da quarta densidade, nestes últimos dias? R. Eu sou Ra. É impossível ajudar outro ser diretamente. Só é possível tornar a catálise disponível de alguma maneira, o mais importante sendo a radiação da percepção da unicidade com o Criador a partir de si, menos importante sendo informações, tais como as que compartilhamos com vocês. Seção 17. Nós mesmos não sentimos uma urgência para que esta informação seja amplamente divulgada. É suficiente que nós tenhamos disponibilizado para 3, 4 ou 5. Esta é uma recompensa extremamente ampla, pois se um destes obtiver entendimento da quarta densidade devido a esta catálise, então, nós teremos cumprido a lei do Uno na distorção do serviço. Nós encorajamos uma tentativa não apaixonada de compartilhar informação, sem preocupação com números ou crescimento rápido entre outras. Que vocês tentem tornar esta informação disponível é, em seu termo, seu serviço. A tentativa, se alcançar um, alcançará a todos. Nós não podemos oferecer atalhos para a iluminação. Iluminação é do momento, é uma abertura à infinidade inteligente. Ela só pode ser alcançada pelo Self, para o Self. Outro Self não pode ensinar a aprender a iluminação, mas apenas ensinar a aprender informação, inspiração, ou uma partilha de amor, de mistério, do desconhecido, que faz com que o outro Self alcance e comece o processo de busca, que termina em um momento. Mas quem pode saber quando uma entidade abrirá o portal para o presente? 17.3 Questionador: em meditação, há algumas noites, eu tive a intuição de uma questão sobre uma cratera na Rússia. Eu acredito que era em Tunguska. Você poderia me dizer o que causou esta cratera? R. Eu sou Ra. A destruição de um reator de fissão causou esta cratera. 17.4 Questionador: reator de quem? R. Eu sou Ra. Isto foi o que você poderia chamar de sonda enviada pela Confederação, que teve mau funcionamento. Ela foi movida para uma área onde sua destruição não causaria infringimento sobre a vontade de complexos mente-corpo-espírito. Ela foi, então, detonada. 17.5 Questionador: qual era seu propósito ao vir aqui? R. Era uma sonda desenvolvida para escutar aos vários sinais de suas pessoas. Vocês estavam, naquele tempo, começando a trabalhar em uma esfera mais técnica. Nós estávamos interessados em determinar a extensão e a rapidez de seus avanços. Esta sonda era alimentada por um motor de fissão simples como você o chamaria. Não era do tipo que vocês hoje conhecem, mas era bem pequena. Entretanto, tem os mesmos efeitos destrutivos sobre as estruturas moleculares de terceira densidade. Então, Seção 17. Como ela teve um mau funcionamento, nós sentimos que seria melhor escolher um lugar para sua destruição em vez de tentarmos recuperá-la, pois os modos de possibilidade e probabilidade desta manobra pareciam bem mínimos. 17.6 Questionador: o perigo dela era de ambas explosão e radiação. R. Eu sou Ra. Existe muito pouca radiação, como você a conhece, neste tipo específico de dispositivo. Existe radiação que é localizada, mas a localização é tal que ela não se espalha com os ventos, como a emissão de suas armas, de certa forma, primitivas.
17.7 Questionador: eu acredito que uma análise das árvores naquela área mostrou um baixo nível radioativo. É esta a razão para um nível de radiação tão baixo nas árvores? R. Eu sou Ra. Isto está correto. A quantidade de radiação é bem localizada. Entretanto, a energia que é liberada é poderosa o suficiente para causar dificuldades. 17.8 Questionador: então, a Confederação foi responsável pela Terra receber energia nuclear? R. Eu sou Ra. É um ponto que não se pode julgar. O que é causa? A equação básica que precedeu este trabalho foi uma equação trazida através de um andarilho dedicado ao serviço ao planeta. Que este trabalho tivesse se tornado fundação para instrumentos de destruição, não era a intenção e não foi dado. 17.9 Questionador: você poderia me dizer quem foi este andarilho que trouxe a equação? R. Eu sou Ra. Esta informação parece inofensiva, já que esta entidade não é mais de sua terceira densidade planetária. Esta entidade foi nomeada Complexo de Som Vibratório, Albert. 17.10 Questionador: obrigado. Você poderia me dizer quem, antes da encarnação nesta densidade, foi aquele conhecido como Jesus de Nazaré? R. Eu sou Ra. Eu tenho dificuldade com esta questão como ela foi formulada. Você poderia descobrir outra forma para esta questão? 17.11 Questionador: sim. O que eu quis dizer é: você poderia me dizer se Jesus de Nazaré veio da Confederação antes da encarnação aqui? Seção 17. R. Eu sou Ra. Aquele conhecido por vocês como Jesus de Nazaré não tinha um nome. Esta entidade era um membro da quinta densidade do mais alto nível daquele suboctavo. Esta entidade desejava entrar nesta esfera planetária a fim de compartilhar a vibração do amor de forma tão pura quanto possível. Então, esta entidade recebeu permissão para realizar esta missão. Esta entidade foi, então, um andarilho sem nome, de origens da Confederação, de quinta densidade, representando o entendimento da quinta densidade da vibração do entendimento, ou amor. 17.12 Questionador: você disse que a quinta densidade é aquela do amor. Quinta densidade é aquela do amor. R. Eu sou Ra. Eu cometi um erro. O ser de quarta densidade é o que queríamos dizer, o nível mais alto da quarta densidade, indo em direção à quinta. Esta entidade poderia ter ido à quinta, mas escolheu, em vez disso, retornar à terceira para esta missão em particular. Esta entidade era do suboctavo mais alto da vibração do amor. Esta é quarta densidade. 17.13 Questionador: quando estou me comunicando com você, como Ra, você é às vezes uma entidade individualizada ou estou conversando com o complexo inteiro? R. Eu sou Ra. Você fala com Ra. Não existe separação. Você poderia chamar de complexo de memória social, então indicando multiplicidade. Para nosso entendimento, você está falando com uma porção individualizada de consciência. 17.14 Questionador: eu sempre falo com a mesma porção individualizada de consciência, em cada uma das sessões. R. Eu sou Ra. Você fala com a mesma entidade, através de um canal ou instrumento. Este instrumento está, às vezes, com baixa energia vital. Isto irá, algumas vezes, dificultar nossos procedimentos. Entretanto, este instrumento tem uma grande quantidade de fidelidade à tarefa e dá o que tem para esta tarefa. Portanto, nós podemos continuar, mesmo quando a energia está baixa. Isto é porque nós geralmente falamos ao final da sessão devido à nossa estimativa dos níveis de energia vital do instrumento. 4 deveria ser quarta. Ra corrige o erro na próxima resposta. Seção 17. 17.15 Questionador: eu gostaria de deixar um ponto claro agora que estou seguro de mim mesmo. As pessoas deste planeta, seguindo quaisquer religiões ou nenhuma religião, ou não tendo nenhum conhecimento intelectual da lei do uno ou de nada em geral, poderiam ainda ser colhidas para a quarta densidade se elas forem daquela vibração. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Entretanto, você encontrará poucos, que são colhíveis, cujo brilho não faz com que outros estejam cientes de sua, como você poderia chamar, espiritualidade,
a qualidade da distorção do complexo mente-corpo-espírito. Então, não é particularmente provável que uma entidade seria completamente desconhecida, para seus conhecidos imediatos, como uma personalidade de brilho incomum, mesmo que este indivíduo não seja pego em qualquer uma de suas distorções, dos seus assim chamados sistemas religiosos. 17.16 Questionador. Quando Jesus de Nazaré encarnou, houve uma tentativa do grupo de Orion de desacreditá-lo de alguma forma. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 17.17 Questionador. Você poderia me dizer o que o grupo de Orion fez para tentar causar sua ruína? R. Eu sou Ra. Nós podemos descrever, em geral, o que ocorreu. A técnica foi aquela de construir sobre outras informações negativamente orientadas. Esta informação foi dada por aquele que suas pessoas chamavam de Yahvé. Esta informação envolveu muitas restrições sobre o comportamento e prometeu o poder da terceira densidade de natureza de serviço orientada a si. Estes dois tipos de distorções foram impressos naqueles já orientados a pensar estas formas de pensamento. Isto, eventualmente, levaria a muitos desafios para a entidade conhecida como Jesus. Eventualmente, levou a um complexo de som vibratório Judas, como você chama esta entidade, que acreditava que estava fazendo a coisa apropriada ao trazer sobre ou forçar sobre aquele chamado Jesus, a necessidade de trazer, na distorção de poder de terceira densidade planetária, o domínio de terceira densidade sobre outrem. Esta entidade, Judas, sentia que, se encurralado, a entidade que vocês chamam de Jesus seria, então, capaz de perceber a sabedoria de usar o poder da infinidade inteligente a fim de dominar outrem. Aquele, que... Seção 17. Vocês chamam de Judas, estava enganado nesta estimação da reação da entidade Jesus, cujo ensinar aprendendo não era orientado na direção desta distorção. Isto resultou na destruição do complexo do corpo daquele conhecido como Jesus por vocês. 17.18 Questionador. Então, se a entidade Jesus era de quarta densidade e existem andarilhos no planeta hoje que vieram da quinta e sexta densidade, o que foi que Jesus fez que o capacitou a ser tão bom curandeiro? E esses seres de quinta e sexta densidade poderiam fazer o mesmo. R. Eu sou Ra. Aqueles que curam podem ser de qualquer densidade que tenha consciência do espírito. Isto inclui terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. A terceira densidade pode ser uma na qual a cura é realizada tanto quanto as outras. Entretanto, existe mais material ilusório para entender, balancear, aceitar, e para se mover a partir dele. O portal para a infinidade inteligente pode ser aberto apenas quando um entendimento dos influxos de energia inteligente é aberto até o curandeiro. Estas são as assim chamadas leis naturais de seu contínuo espaço-tempo local e sua rede de fontes eletromagnéticas ou ligações de influxo de energia. Conheça então, primeiro, a mente e o corpo. Então, na medida em que o espírito é integrado e sintetizado, estes são harmonizados em um complexo de mente-corpo-espírito que pode se mover entre as dimensões e que pode abrir o portal para a infinidade inteligente, assim curando o self pela luz e compartilhando essa luz com outrem. A verdadeira cura é simplesmente o brilho do self causando um ambiente no qual a catálise pode ocorrer que inicia o reconhecimento do self, pelo self, das propriedades de autocura do self. 17.19 Questionador. Como Jesus aprendeu isto durante sua encarnação? R. Eu sou Ra. Esta entidade aprendeu a habilidade por um meio natural de lembrança em uma idade bem jovem. Infelizmente, esta entidade, primeiro, descobriu sua habilidade de penetrar a infinidade inteligente ao se tornar a distorção que você chama de bravo, com um amigo. Esta entidade foi tocada pela entidade conhecida como Jesus, por vocês, e foi fatalmente ferida. Seção 17. Então, aquele conhecido como Jesus se tornou ciente que residia nele um terrível potencial. Esta entidade determinou descobrir como usar esta energia para o bem e não para o negativo. Esta entidade era de polaridade extremamente positiva e se lembrou mais que a maioria dos andarilhos lembra. 17.20 Questionador. Como esta ação agressiva contra um amigo afetou Jesus em seu crescimento espiritual? Para onde ele foi depois de sua morte física? R. Eu sou Ra. A entidade, que vocês chamam de Jesus, foi galvanizada por esta experiência e começou uma jornada de busca e procura.
Esta entidade estudou primeiramente, dia e noite, em suas próprias construções religiosas, as quais vocês chamam judaísmo, e aprendeu o suficiente para se tornar um rabino, como vocês chamam os ensinar a aprender deste ritmo ou distorção particular de entendimento, em uma idade muito jovem. Na idade de aproximadamente 13 anos e meio de seus anos, esta entidade deixou a habitação de sua família terrena, como você a chamaria, e andou por muitos outros lugares, buscando mais informações. Isto continuou esporadicamente, até que a entidade tinha aproximadamente 25, quando retornou para a habitação de sua família e aprendeu e praticou a arte de seu pai terreno. Quando a entidade se tornou capaz de integrar ou sintetizar todas as experiências, a entidade começou a falar com os outros e ensinar a aprender o que ela havia sentido ser de uma natureza recompensadora, durante os anos precedentes. A entidade foi karmicamente absolvida da destruição de outro ser, quando ela estava na última porção de sua vida, e falou sobre o que você chamaria de cruz, dizendo: perdoai-vos, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Em perdão se encontra a interrupção da roda da ação, ou o que vocês chamam de karma. 17.21 Questionador: então, em qual densidade a entidade conhecida como Jesus reside agora? R. Eu sou Ra. Esta informação é inofensiva apesar de não ter importância. Esta entidade estuda agora as lições da vibração da sabedoria, a quinta densidade, também chamada de vibração da luz. Seção 17. 17.22 Questionador: em nossa cultura, existe um grande provérbio que diz que ele retornará. Você poderia me dizer se isto está planejado? R. Eu sou Ra. Eu tentarei resolver esta questão. É difícil. Esta entidade se tornou ciente que não era uma entidade de si mesma, mas operava como um mensageiro do Uno Criador, quem esta entidade via como amor. Esta entidade estava ciente que este ciclo estava em sua última porção e falou com a intenção de que aqueles de sua consciência retornariam para a colheita. O complexo mente-corpo-espírito em particular, que vocês chamam de Jesus, como o que você chamaria de entidade, não retornará exceto como um membro da confederação, ocasionalmente falando através de um canal. Entretanto, existem outros, de idêntica congruência de consciência, que receberão aqueles na quarta densidade. Este é o significado do retorno. 17.23 Questionador: você falou do alívio do karma sendo o perdão. São. Estou tendo dificuldades para formular esta questão. Eu acho que deverei retornar a ela. Eu perguntarei esta outra pergunta. Você poderia me dizer por que a Terra será de quarta densidade positiva, em vez de quarta densidade negativa, após o ciclo se completar, já que parece haver uma maior população negativa? R. Eu sou Ra. A Terra parece ser negativa. Isto é devido ao silencioso, digamos, horror que é a distorção comum que as entidades boas ou positivas têm com relação às ocorrências que são de seu espaço-tempo presente. Entretanto, aqueles orientados e colhíveis nos caminhos do serviço a outrem excedem enormemente aqueles cuja orientação na direção do serviço a si tem alcançado uma qualidade colhível. 17.24 Questionador: em outras palavras, existirão menos entidades negativas sendo colhidas para a quarta densidade que positivas. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. A grande maioria de suas pessoas repetirá a terceira densidade. 17.25 Questionador: como Taras Bulba, Genghis Khan e Rasputin foram colhidos antes da colheita? R. Eu sou Ra. É um direito privilégio dever daqueles abertos conscientemente para o portal da infinidade inteligente a maneira de sua partida da densidade. Aqueles de orientação negativa, que assim. Seção 17. Alcançam este direito dever, muito frequentemente escolhem prosseguir em seu ensino-aprendizado no serviço a si. 17.26 Questionador: esta é a razão do que chamamos de combustão espontânea. R. Eu sou Ra. Isto não está correto. 17.27 Questionador: você poderia me dizer as causas desse fenômeno? R. Eu sou Ra. Imagine, se desejar, uma floresta. Uma árvore é atingida por um raio. Ela queima. O raio não atinge mais nenhum lugar. Nenhum outro lugar queima.
Existem ocorrências aleatórias que não têm a ver com a entidade, mas com o fenômeno da janela, do qual nós falamos. 17.28 Questionador. São essas entidades particulares todas unicamente as mesmas, ou são apenas entidades aleatórias? R. Eu sou Ra. A última está correta. 17.29 Questionador. Devo entender que a colheita ocorrerá no ano de 2011, ou ela será espalhada? R. Eu sou Ra. Esta é uma aproximação. Nós declaramos que temos dificuldade com seu tempo e espaço. Esta é uma ligação tempo-espaço apropriadamente provável possível para a colheita. Aqueles que não estiverem em encarnação, neste tempo, serão incluídos na colheita. 17.30 Questionador. Bem, se uma entidade desejar aprender os caminhos, desejar ser de serviço a outrem, em vez de serviço a si, enquanto está nesta terceira densidade, existem formas melhores de se servir a outrem ou uma forma é tão boa quanto qualquer outra? R. Eu sou Ra. A melhor maneira de servir a outrem foi explicitamente coberta em material anterior. Nós iteraremos brevemente. A melhor maneira de servir a outrem é a tentativa constante de buscar compartilhar o amor do Criador, como é conhecido pelo Self interior. Isto envolve o autoconhecimento e a habilidade de se abrir a outrem, sem hesitação. Isto envolve, digamos, irradiar aquilo que é a essência ou o coração do complexo mente-corpo-espírito. Falando com relação à intenção de sua questão, a melhor maneira para cada buscador em terceira densidade de ser do serviço a outrem é única. Seção 17. Aquele complexo mente-corpo-espírito. Isto significa que o complexo mente-corpo-espírito deve então buscar dentro de si a inteligência de seu próprio discernimento com relação à melhor forma de servir a outrem. Isto será diferente para cada um. Não existe o melhor. Não existe generalização. Nada é conhecido. 17.31 Questionador. Muito obrigado. Eu não desejo tomar tempo extra, fazendo as mesmas perguntas. Algumas são tão importantes, que eu tento perguntar algumas perguntas similares de formas diferentes para expandir sobre as respostas. Parece ser inaudível, onde estamos chegando, talvez não. No livro OAP, declara-se que se um indivíduo é mais de 50% para outrem, ou seja, é mais de 50% serviço a outrem e é menos que 50% serviço a si, então ele é colhível. Esta é uma declaração correta. R. Eu sou Ra. Isto está correto se a colheita for para o quarto nível dimensional positivo. 17.32 Questionador. Qual deve ser a porcentagem da entidade, digamos, para ele ser colhido para o negativo? R. Eu sou Ra. A entidade, que deseja buscar o caminho do serviço a si, deve obter um grau de 5, ou seja, 5% serviço a outrem, 95% serviço a si. Ela deve aproximar-se da totalidade. O caminho negativo é bem difícil de se obter grau de colheita e requer grande dedicação. 17.33 Questionador. Por que no caminho negativo é tão mais difícil de se obter grau de colheita que no positivo? R. Eu sou Ra. Isto é devido à distorção da lei do Uno que indica que o portal para a infinidade inteligente seja um portal no final de um caminho estreito e limitado, como você poderia chamá-lo. Obter 51% de dedicação ao bem-estar de outrem é tão difícil quanto se obter um grau de 5% de dedicação a outrem. Digamos, ralo da indiferença está entre estes dois. 17.34 Questionador. Bem, então se uma entidade é colhida para a quarta densidade com um grau, digamos, de 51% para outrem, 49% para si, qual o nível da quarta? Seção 17. Densidade ele iria. Eu presumo que existem diferentes níveis da quarta densidade. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Cada um entra na subdensidade que vibra de acordo com o entendimento da entidade. 17.35 Questionador. Quantos níveis nós temos aqui na terceira densidade, neste momento? R. Eu sou Ra. A terceira densidade tem um número infinito de níveis. 17.36 Questionador. Eu já ouvi que existem 7 níveis astrais e 7 níveis devachânicos primários. Isto está correto. R. Eu sou Ra.
Você fala de algumas das distinções mais amplas, em níveis, em seus planos interiores. Isto está correto. 17.37 Questionador. Bem, quem habita os planos astrais e quem habita os planos devachânicos? R. Eu sou Ra. Entidades habitam os vários planos de acordo com suas naturezas vibracionais. Os planos astrais variam de formas pensamento nas extremidades mais baixas a seres iluminados, que se tornaram dedicados a ensinar aprendendo, nos planos astrais mais altos. Nos planos devachânicos, como você os chama, estão aqueles cujas vibrações são ainda mais próximas às distorções primárias do amor-luz. Além destes planos, existem outros. 17.38 Bem, cada um. Então, isto é difícil. Nosso plano físico. Existem 7 subplanos no que chamamos de nosso plano físico aqui. R. Eu sou Ra. Você está correto. Isto é difícil de entender. Existe um número infinito de planos. Em sua distorção de contínuo espaço-tempo, em particular, existem 7 subplanos de complexos mente-corpo-espírito. Você descobrirá a natureza vibracional destes 7 planos na medida em que passar através de suas distorções experienciais, encontrando outros selfies dos vários níveis, que correspondem aos centros de influxo de energia de seu veículo físico. Os planos invisíveis, ou interiores, de terceira densidade, são habitados por aqueles que não são de natureza de complexos de corpos físicos como o seu, ou seja, eles não condicionam seus complexos de espíritos-mentes a um corpo químico. De qualquer forma, estas entidades são divididas. Seção 17. No que você poderia chamar de sonho artificial dentro de um sonho, em vários níveis. Nos níveis superiores, o desejo de comunicar conhecimento de volta para baixo, nos planos exteriores de existência, se torna menor, devido ao intensivo ensino aprendendo que ocorre nestes níveis. 17.39 Questionador. Então, é necessário penetrar um plano de cada vez ao nos movermos a partir do que chamamos terceira densidade física através destes planos. R. Eu sou Ra. É nossa experiência que alguns penetram diversos planos de uma vez. Outros os penetram devagar. Alguns têm ânsia de tentar penetrar os planos mais altos, antes de penetrar as energias dos assim chamados planos mais baixos ou planos mais fundamentais. Isto causa desequilíbrio de energia. Você achará a saúde debilitada, como você chama esta distorção, frequentemente sendo o resultado de uma incompatibilidade de energias nas quais alguns dos níveis de energia mais altos estão sendo ativados pelas tentativas conscientes da entidade. Enquanto a entidade ainda não penetrou os centros de energia mais baixos ou subdensidades desta densidade. 17.40 Questionador. Existe uma melhor forma de se meditar? R. Eu sou Ra. Não. 17.41 Questionador. Neste momento, próximo ao final do ciclo, como são as encarnações no físico permitidas, digamos, neste planeta? De nossa própria inaudível. R. Eu sou Ra. Entidades desejando obter experiência criticamente necessária, a fim de se tornarem colhíveis, encarnam com prioridade perante aquelas que irão, sem muita dúvida provável possível, precisar experienciar esta densidade. 17.42 Questionador. Há quanto tempo isto tem ocorrido, este tipo de alocação? R. Eu sou Ra. Isto tem ocorrido desde que a primeira entidade individual se tornou consciente de sua necessidade de aprender as lições desta densidade. Isto foi o início do que você poderia chamar de precedência por vibração. Seção 17. 17.43 Questionador. Você poderia explicar o que quis dizer com precedência por vibração? R. Eu sou Ra. Esta será a última pergunta desta sessão de trabalho. A precedência por vibração é o tratamento preferencial, digamos, que segue os caminhos da lei do Uno, que encoraja indivíduos colhíveis, a cada indivíduo, se tornando ciente do tempo de colheita e da necessidade, em um nível pessoal, de inclinar mente, corpo e espírito na direção do ensinar aprendendo destas lições, é dada prioridade, a fim de que esta entidade possa ter a maior chance possível, digamos, de ter sucesso em sua tentativa. Podemos perguntar, neste momento, se existem mais perguntas. 17.44 Questionador.
Minha única pergunta é se existe alguma coisa que possamos fazer para tornar este instrumento inaudível. R. Eu sou Ra. Este instrumento não está usando roupagem apropriada para este trabalho. Já que arrepios ocorrem na região do, o que você chamaria, sétimo chakra, como você se refere a estes centros de energia, filtrando através do sexto e adiante, os outros chakras básicos da entidade se tornam de certa forma desenergizados. Então, esta entidade deve ser mais cuidadosa em sua escolha de roupagens quentes para a parte do complexo do corpo que vocês chamam de pés. Podemos responder mais alguma breve questão. 17.45 Questionador. Apenas, nós precisamos colocar roupas mais pesadas nos pés. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Eu deixarei o instrumento agora. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 18. 4 de fevereiro de 1981. 18.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 18.1 Questionador. Eu estava pensando na noite passada que se eu estivesse no lugar de Ra, neste momento, a primeira distorção da lei do Uno poderia me fazer misturar algumas informações erradas com as informações verdadeiras que eu transmitiria a este grupo. Você faz isto. R. Eu sou Ra. Nós não fazemos isto intencionalmente. Entretanto, existirá confusão. Os erros que ocorreram devido à variação ocasional no complexo vibratório deste instrumento devido à ingestão de uma substância química. Não é nossa intenção, neste projeto em particular, criar informações erradas, mas expressar, no ambiente restrito de seu sistema de linguagem, o sentimento do mistério infinito da una criação em sua unidade inteligente infinita. 18.2 Questionador. Você poderia me dizer qual substância química foi ingerida? Que causa um contato debilitado? R. Eu sou Ra. Esta não é uma questão clara. Você poderia reformular. 18.3 Questionador. Você acabou de declarar que teve alguns problemas com o instrumento devido à ingestão, pelo instrumento, de alguma substância química. Você poderia me dizer qual foi a substância? R. Eu sou Ra. A substância, da qual falamos, é chamada complexo de som vibratório, LSD. Ela não causa um contato debilitado se for usada em conjunção com o contato. A dificuldade desta substância particular é que ocorre, digamos, um corte do efeito da substância muito dramático. Em cada caso, este instrumento iniciou a sessão com a distorção na direção de energia vital extrema que esta substância produz. Entretanto, esta entidade estava, durante a sessão, no ponto em que esta substância não tinha mais força suficiente para amplificar as habilidades da entidade de expressar energia vital. Então, primeiro o fenômeno de, digamos, um contato irregular e depois, já que o instrumento depende de seus próprios. Seção 18. Complexos vibracionais de energia vital. A energia vital sendo, neste caso, muito baixa, foi necessário terminar abruptamente a comunicação, a fim de preservar e nutrir o instrumento. Esta substância química em particular tanto auxilia quanto atrapalha estes contatos pelas causas dadas. 18.4 Questionador. Existem quaisquer alimentos que sejam úteis ou prejudiciais, que o instrumento possa comer? R. Eu sou Ra. Este instrumento tem distorção do complexo do corpo no sentido da saúde debilitada com correção da direção da distorção melhorada pela ingestão de gêneros alimentícios de seus grãos e seus vegetais, como vocês os chamam. Entretanto, isto é extremamente insignificante quando tido como útil com equiparação a outros auxílios, tais como o comportamento, que este instrumento tem em abundância. No entanto, ajuda as energias vitais deste instrumento, com menos distorção na direção da saúde debilitada, ingerir gêneros alimentícios da maneira acima com ingestão ocasional do que vocês chamam de carnes. Devido à necessidade do instrumento de diminuir a distorção na direção da energia vital baixa. 18.5 Questionador. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui de Jin que eu lerei verbatim. Muito da tradição mística da busca na Terra tem a crença de que o self individual deve ser apagado ou obliterado e o material mundano ignorado para que uma entidade alcance o Nirvana, como é chamado, ou iluminação.
Qual é o papel apropriado do self individual e suas atividades mundanas para auxílio da entidade para um maior crescimento na lei do Uno? R. Eu sou Ra. O papel apropriado da entidade, nesta densidade, é experimentar todas as coisas desejadas, para então analisar, entender e aceitar estas experiências, destilando o amor-luz de dentro delas. Nada deve ser suprimido. Aquilo que não é necessário é dispensado. A orientação se desenvolve com a análise do desejo. Estes desejos se tornam mais e mais distorcidos na direção consciente da aplicação do amor-luz, na medida em que a entidade se equipa com a experiência destilada. Nós aprendemos ser inapropriado ao extremo encorajar a supressão de quaisquer desejos, exceto para sugerir a imaginação, em vez da execução no plano físico, como você o chama, daqueles desejos que... Seção 18. Não são consoantes com a lei do Uno, assim preservando a distorção primordial do livre-arbítrio. A razão da supressão ser imprudente é que suprimir é uma ação desbalanceada e cria dificuldades para o balanceamento no contínuo tempo-espaço. A supressão, dessa maneira, cria o ambiente à frente para se prender naquilo que aparentemente fora suprimido. Todas as coisas são aceitáveis no momento apropriado para cada entidade, e, ao experimentar, ao entender, ao aceitar, ao compartilhar com outrem, a discrição apropriada deve ser se mover, a partir de distorções de um tipo, para distorções de outro, que possam ser mais consoantes com a lei do Uno. É, digamos, um atalho, simplesmente ignorar ou suprimir qualquer desejo. Ele deve, em vez disso, ser entendido e aceito. Isto exige paciência e experiência, que podem ser analisadas com cuidado, com compaixão pelo self e por outros selves. 18.6 Questionador. Basicamente, eu diria que infringir no livre-arbítrio de outro self, ou outra entidade, seria a coisa básica a nunca se fazer, sob a lei do Uno. Você poderia declarar qualquer outra quebra da lei do Uno, além desta regra básica. R. Eu sou Ra. Na medida em que se procede a partir da distorção primária do livre-arbítrio, se procede para o entendimento dos pontos focais da energia inteligente que criou as inteligências ou os caminhos de um complexo mente-corpo-espírito em particular, em seu ambiente. Tanto o que você chamaria natural como o que você chamaria de feito pelo homem. Então, as distorções a serem evitadas são aquelas que não levam em consideração as distorções dos focos de energia de amor-luz, ou digamos, do logos desta esfera ou densidade em particular. Isto inclui a falta de entendimento das necessidades do ambiente natural, das necessidades de outros complexos mente-corpo-espírito. Estes são muitos devido às várias distorções de complexos feitos pelo homem, nos quais a inteligência e a percepção das entidades em si escolheram uma maneira de usar as energias disponíveis. Assim, o que pareceria uma distorção inapropriada para uma entidade, é apropriada para outra. Nós podemos sugerir uma tentativa de se tornar ciente do outro self como self, e assim, realizar aquela ação que é necessitada pelo outro self, entendendo a partir da inteligência. Seção 18. Consciência do outro self. Em muitos casos, isto não envolve a quebra da distorção do livre-arbítrio em uma distorção ou fragmentação chamada infringimento. Entretanto, é uma matéria delicada a se dispor ao serviço, e compaixão, sensibilidade, e uma habilidade de empatia são úteis para evitar as distorções de inteligência e percepção realizadas pelo homem. A área ou arena chamada de complexo social é uma arena na qual não existem necessidades especiais de cuidado, pois é prerrogativa, honra, dever daqueles da esfera planetária em particular agir de acordo com seu livre-arbítrio para o auxílio pretendido ao complexo social. Então, você tem duas simples diretivas: ciência da energia inteligente expressada na natureza, ciência da energia inteligente expressada no self a ser compartilhada, quando parecer apropriado, pela entidade com o complexo social, e você tem vários conjuntos de distorções infinitamente sutis, dos quais você deve estar ciente, ou seja, distorções com relação ao self e outros selves que não se referem ao livre-arbítrio, mas se referem a relações harmoniosas e serviço a outrem como outros selves, seria de maior benefício. 18.7 Questionador. Na medida em que uma entidade, nesta densidade, cresce, a partir da infância, ela se torna mais ciente de suas responsabilidades. Existe uma idade abaixo da qual uma entidade não é responsável pelos seus atos, ou ela é responsável a partir do momento do nascimento.
R. Eu sou Ra. Uma entidade encarnando no plano terreno se torna consciente de si em um ponto variante em seu progresso tempo-espaço através do contínuo. Isto pode ter uma média, digamos, de aproximadamente 15 de seus meses. Algumas entidades se tornam conscientes de si em um momento mais próximo à encarnação, algumas em um momento mais distante deste evento. Em todos os casos, a responsabilidade então se torna retroativa daquele ponto para frente no contínuo, para que, então, as distorções sejam entendidas pela entidade e dissolvidas na medida em que a entidade aprende. 18.8 Questionador. Então uma entidade, digamos, de 4 anos seria totalmente responsável por quaisquer ações que sejam contra ou não harmonizadas com a lei do Uno. Isto está correto. Seção 18. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Deve ser notado que foi combinado por suas estruturas de complexos sociais que entidades mais novas na encarnação devem ser providas de guias de complexo mente-corpo-espírito-físico, assim sendo capazes de aprender rapidamente o que é consoante com a lei do Uno. 18.9 Questionador. Quem são estes guias? R. Eu sou Ra. Estes guias são o que vocês chamam de pais, professores e amigos. 18.10 Questionador. Eu entendo. A entidade Aleister Crowley escreveu o faça o que quiseres é toda a lei. Ele estava obviamente com entendimento, até certo ponto, da lei do Uno. Onde está esta entidade agora? R. Eu sou Ra. Esta entidade está dentro de seus planos interiores. Esta entidade está em um processo de cura. 18.11 Questionador. Esta entidade, então, mesmo apesar de entender intelectualmente a lei do Uno, fez mau uso dela e portanto teve que se submeter a este processo de cura. R. Eu sou Ra. Esta entidade se tornou, podemos usar o complexo de som vibratório excessivamente estimulada, com a verdadeira natureza das coisas. Este estímulo excessivo resultou em comportamento que era além do controle consciente da entidade. A entidade, então, em muitas tentativas de se submeter ao processo de balanceamento, como nós descrevemos, dos vários centros de energia, começando com o raio vermelho e se movendo acima, se tornou de certa forma demasiadamente impressionada ou tomada neste processo e se tornou alienada de outros selfos. Esta entidade era positiva. Entretanto, sua jornada era difícil devido à inabilidade de usar, sintetizar e harmonizar os entendimentos dos desejos do self para que então ela pudesse compartilhar, em plena compaixão, com outros selfs. Esta entidade assim se tornou bem doente, como você chamar isso, com relação a seu complexo espiritual e é necessário para aqueles com este tipo de distorção, em relação à dor interna, que sejam nutridos nos planos interiores até que tal entidade seja capaz de ver as experiências novamente com a ausência da distorção na direção da dor. Seção 18. 18.12 Questionador. Você declarou ontem que o perdão é o erradicador do karma. Eu presumo que o perdão balanceado para a plena eliminação do karma requer o perdão não somente de outros selfs, mas o perdão do self. Estou correto? R. Eu sou Ra. Você está correto. Nós iremos brevemente expandir sobre este entendimento, a fim de esclarecer. Perdão do outro self é perdão do self. Um entendimento disto insiste no pleno perdão, em nível consciente do self e do outro self, pois eles são um. Um pleno perdão é, dessa maneira, impossível sem a inclusão do self. 18.13 Questionador. Obrigado. Um ponto muito importante para minha forma de pensar. Você mencionou que existe um número de confederações. Todas elas servem ao infinito Criador basicamente da mesma maneira, ou algumas se especializam em algumas formas particulares de serviço. R. Eu sou Ra. Todas servem ao Uno Criador. Não existe mais nada a servir, pois o Criador é tudo o que existe. É impossível não servir ao Criador. Existem simplesmente várias distorções de serviço. Como na confederação que trabalha com suas pessoas, cada confederação é um grupo de complexos de memórias sociais individuais especializados, cada um fazendo aquilo que expressa para trazer em manifestação. 18.14 Questionador. Você poderia me dizer como Yahvé se comunicou com as pessoas da Terra? R. Eu sou Ra.
Esta é uma questão relativamente complexa. A primeira comunicação foi o que você chamaria de genética. A segunda comunicação foi o andar entre seus povos para produzir mais mudanças genéticas em consciência. A terceira foi uma série de diálogos com canais escolhidos. 18.15 Questionador. Você poderia me dizer quais foram estas mudanças genéticas e como elas foram realizadas? R. Eu sou Ra. Algumas destas mudanças genéticas foram de uma forma similar ao que você chamaria de processo de clonagem. Assim, entidades. Seção 18. Encarnaram na imagem de entidades Yahvé. A segunda foi um contato da natureza que você conhece como sexual, mudando o complexo mente-corpo-espírito através dos meios naturais dos padrões de reprodução planejados pela energia inteligente de seu complexo físico. 18.16 Questionador. Você poderia me dizer especificamente o que eles fizeram neste caso? R. Eu sou Ra. Nós já respondemos esta pergunta. Por favor, reformule para mais informações. 18.17 Questionador. Você poderia me dizer a diferença entre a programação sexual, digamos, antes da intervenção de Yahvé e após a intervenção? R. Eu sou Ra. Esta é uma questão que podemos apenas responder com a declaração de que a intervenção pelos meios genéticos é a mesma, não importando a origem desta mudança. 18.18 Questionador. Você poderia me dizer o propósito de Yahvé ao realizar as mudanças sexuais genéticas? R. Eu sou Ra. O propósito 75.000 anos atrás, como vocês medem o tempo, as mudanças subsequentes àquele tempo tinham um propósito apenas, aquele de expressar, no complexo mente-corpo, as características que levariam ao desenvolvimento mais rápido e avançado do complexo espiritual. 18.19 Questionador. Como estas características levaram ao desenvolvimento mais espiritual? R. Eu sou Ra. As características que foram encorajadas incluíam sensibilidade de todos os sentidos físicos para refinar as experiências e o fortalecimento do complexo mental, a fim de promover a habilidade de analisar estas experiências. 18.20 Questionador. Quando Yahvé agiu para realizar as mudanças genéticas que Yahvé realizou? R. Eu sou Ra. O grupo de Yahvé trabalhou com aqueles do planeta que você chama de Marte, há 75 mil anos, no que você chamaria de processo de clonagem. Existem diferenças, mas elas estão no futuro do seu contínuo tempo-espaço e nós não podemos quebrar o livre-arbítrio lei da confusão. Seção 18. O tempo 2600-2600, aproximadamente, foi a segunda vez. Nós nos corrigimos, 3600-3600, aproximadamente, o tempo das tentativas daqueles do grupo de Orion, durante este complexo cultural. Isto foi uma série de encontros, nos quais os chamados Anak foram impregnados com um novo código genético pelos meios de seu complexo físico, de forma que os organismos seriam maiores e mais fortes. 18.21 Questionador. Por que eles queriam organismos maiores e mais fortes? R. Aqueles de Yahvé estavam tentando criar um entendimento da lei do Uno através da criação de complexos mente-corpo capazes de compreender a lei do Uno. O experimento foi um fracasso total, do ponto de vista das distorções desejadas, devido ao fato de que em vez de assimilarem a lei do Uno, era uma grande tentação considerar o complexo social ou subcomplexo como elite ou diferente e melhor que outros selfs. Esta sendo uma das técnicas do serviço a si. 18.22 Questionador. Então, o grupo de Orion. Não estou certo se entendi isto. Você quer dizer que o grupo de Orion produziu este complexo de corpo maior para criar uma elite, para que, então, a lei do Uno pudesse ser aplicada no que chamamos de sentido negativo? R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. As entidades de Yahvé foram responsáveis por este procedimento em casos isolados, como experimentos para combater o grupo de Orion. Entretanto, o grupo de Orion foi capaz de usar esta distorção de complexo mente-corpo-espírito para inculcar os pensamentos de elite em vez de concentrações sobre o aprendizado e ensino da unicidade. 18.23 Questionador. Bem, Yahvé era da Confederação. R. Eu sou Ra. Yahvé era da Confederação, mas estava enganado em suas tentativas de ajuda. 18.24 Questionador.
Então as comunicações de Yahvé não ajudaram ou não criaram o que Yahvé queria que elas criassem. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Os resultados desta interação foram um tanto misturados. Onde as entidades tinham uma característica, da soma das vibrações, que abraçava a unicidade, as manipulações de Yahvé foram muito úteis. Onde as entidades, por livre-arbítrio, escolheram uma configuração. Seção 18. Menos positivamente orientada pela soma total do complexo vibratório, aqueles do grupo de Orion foram capazes de, pela primeira vez, realizar sérias inserções na consciência do complexo planetário. 18.25 Questionador. Você poderia me dizer especificamente o que permitiu que as inserções mais sérias fossem realizadas pelo grupo de Orion? R. Eu sou Ra. Esta será a questão completa final. Especificamente, aqueles que são fortes, inteligentes, etc., têm a tentação de se sentirem diferentes daqueles que são menos inteligentes e menos fortes. Esta é uma distorção de percepção da unicidade com outros selves. Ela permitiu que o grupo de Orion formasse o conceito de Guerra Santa, como vocês a chamariam. Esta é uma percepção seriamente distorcida. Houve muitas destas guerras de natureza destrutiva. 18.26 Questionador. Muito obrigado. Eu acredito que este é um ponto muito importante para o entendimento dos trabalhos totais da Lei do Uno. Será útil. Como você provavelmente sabe, eu devo trabalhar pelos próximos 3 dias, então, nós possivelmente teremos outra sessão esta noite, se você achar que é possível. E a próxima sessão após esta não acontecerá antes de 4 dias, a partir de agora. Você acredita que seria possível outra sessão esta noite? R. Eu sou Ra. Este instrumento está relativamente fraco. Esta é uma distorção causada pela falta de energia vital. Desta forma, nutrir o instrumento com balanceamento físico permitirá outra sessão. Você entende? 18.27 Questionador. Não completamente. O que especificamente devemos fazer para o balanceamento físico? R. Eu sou Ra. 1. Tome cuidado com os gêneros alimentícios. 2. Manipule o complexo físico para aliviar as distorções na direção da dor do complexo físico. 3. Encoraje certa quantidade do que você chamaria de exercício. A injunção final. Ter cuidado especial com os alinhamentos desta segunda sessão, para que a entidade possa ganhar tanto auxílio quanto possível dos vários símbolos. Nós sugerimos que vocês chequem estes símbolos com o máximo de cuidado. Esta entidade está ligeiramente deslocada da configuração apropriada. Não foi importante desta vez. Mais importante quando uma segunda sessão for agendada. Seção 18. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.